Pesquisando nos registros da imprensa dos anos de 1970, jornais e revistas de Toledo, Cascavel, Londrina e do jornal O Clarim Chateaubriandense, que já existia por aqui naquela época, é possível observar que a imprensa daqueles anos já ganhava dinheiro para divulgar os municípios. Você não encontra uma matéria mostrando coisas negativas em relação ao município e raríssimas críticas aos prefeitos e vereadores. Isso é uma indicação de que a maioria das matérias sobre as cidades e suas gentes eram pagas. Quando o espaço é pago, quem dita o assunto e como ele deve ser tratado é quem paga. Será que tem algo a ver com os dias de hoje? Nas matérias daqueles dias, era comum o destaque para a evolução que o município havia sofrido nos últimos 10 anos. O uso de expressões usando adjetivos elogiosos de forma exagerada era o que mais tinha nos textos. A imprensa gostava de escrever com palavras rebuscadas, igual à linguagem dos livros de autores clássicos lá do começo do século passado. Quando consideravam uma informação boa, escreviam que se tratava de uma notícia alvissareira. Se algo tinha aprovação pública, diziam que o assunto contava com o beneplácito do povo. Se o ano agrícola havia sido bom, registravam na notícia uma colheita de cornucópia. Você pensa que é brincadeira? Escreviam isso nos jornais, nas revistas. Se uma obra fosse demorar para ser construída, escreviam que haveria contutatório. Se algo pudesse ser prejudicial, seria um deletério. Se o jornal fosse semanal, era um órgão de imprensa hebdomadário. É assim, eles usavam essas palavras, pessoal. Não é brincadeira, não. Chamavam beijo de ósculo e uma coisa escondida de recôndita. Tá aí uma palavrinha que eu gosto, hein? Eu já usei essa palavra aí, nos recônditos das minhas memórias. Mas eu só só uso essas coisas para fazer gozação, né? Imagina o povo daquela época já não tinha o hábito da leitura. E ainda não tem. E quando resolvia ler, encontrava um monte de palavras difíceis. Aí é que fugiam da leitura. Ficavam só com as fotos de impressão horríveis daquela época, né? A impressão no papel era coisa horrível. Quando se referia ao número de habitantes, o primeiro clichê era dizer que naqueles primeiros 10 anos havia se formado uma florescente povoação. E aí vinham os detalhes da derrubada de mata, plantio de lavoura, abertura de estradas e das ruas e quadras da cidade. A chegada de comerciantes e novos comércios eram sempre um motivo de comemorações. Os 4 pequenos hotéis da cidade não conseguiam hospedar todos os que vinham em busca de terras e outras oportunidades. A maioria dos quartos era ocupada por mascates, que vendiam de tudo, trazendo de São Paulo roupas, calçados, utensílios domésticos e toda sorte de utilidades e inutilidades para vender aos comerciantes já estabelecidos ou de porta em porta. Havia em grande número também os vendedores de Umuarama e Maringá, que abasteciam as vendas de secos e molhados por aqui. Como, por exemplo, das casas Alô Brasil. Me lembro dos caminhões Mercedes, escrito Casas Alô Brasil nas portas, com as carrocerias abarrotadas de balaios, engradados de bebidas, cereais, arame farpado e fardos de cebola e batatas. Já a maioria dos mascates era turco.
Havia na época até uma piada. O mascate, quando chegava no Brasil, se dizia turco. Tempo depois, quando já tinha uma boa freguesia, falava que era sírio. Quando montava uma loja, aí virava libanês. Dizia também que cachorro, quando via um mascate, colocava o rabo no meio das pernas e sumia, porque, segundo o povo linguarudo, mascate não podia ver um buraquinho que montava um loxinha. Até hoje eu não sei por que essa piada é infame, mas também não quero saber. O que muita gente não sabe é que, quando Assis Chateaubriand ainda era Tupãssi e foi aberto ainda nos anos 50, era distrito de Guaíra. Somente depois, com a emancipação de Toledo, é que viramos distrito aí do vizinho Toledo, até 1966. Ainda tem uma porção de gente mal informada que diz que a Sadia não veio para Assis Chateaubriand porque o prefeito daquela época, que era o Rudi, não deu apoio, o Rudi não deu incentivos. É só ler os registros daquela época para a gente ver que o agricultor daqui ocupava as terras com o plantio de café, milho, rami, hortelã, arroz, feijão e já tinha iniciado na soja lá nos anos 77, dessa época que eu estou falando. Tenho recortes de várias matérias que destacam que o agricultor de Assis Chateaubriand, nos anos 60 e 70, possuía algumas, eu disse algumas, é assim que está detalhado nos escritos de notícias da época. Algumas galinhas e porcos. Ora, faça-me o favor. O que a Sadia iria vir fazer aqui em Assis Chateaubriand com algumas galinhas e alguns porcos? A Sadia iria se instalar em Assis para abater galinhas e porcos que os agricultores criavam para comer no Natal? Tinha gente que plantava hortelã e depois soja até na porta da cozinha. Quando queria comer uma mandioca ou uma verdura, vinha comprar na cidade, nas vendas, produtos adquiridos de produtores de Toledo. Claro que havia exceções, óbvio. Claro que havia quem plantasse verduras e legumes. E boa parte desse pessoal que plantava, a maioria era da colônia japonesa, ou seja, eram japoneses. Mais uma produção que era vendida de porta em porta, como fazia, por exemplo, a dona Mercedes, uma brasileira casada com um japonês muito bom de horta. Mas não havia produção de hortifrutigranjeiro para um mercado de 130 mil habitantes. De vez em quando se via lá um vendedor nas ruas com uma bicicleta, carregando na garupa uma vara de pau com algumas galinhas penduradas. Ele comprava dos sítios e revendia na cidade. As galinhas que sobravam de uma produção caseira de aves produzidas mais para o próprio consumo na área rural do que para venda. Era comum a gente ter um pequeno galinheiro na cidade. Eu cresci comendo frangos criados no quintal da minha casa. Mas dizer que havia produção para manter um frigorífico aqui no município? De jeito nenhum. Enquanto isso, muitos agricultores de Toledo e Cascavel, que não tinham, os dois municípios não tinham crescido tanto quanto Assis até então. Naquela época, eles já possuíam granjas há muito tempo, granjas de aves, porcos, tanto é que já existia o frigorífico Pioneiros em Toledo, que daí então foi comprado pela Sadia, por isso que ela foi para lá. Por isso a Sadia foi para Toledo e jamais pensou em se instalar aqui em Assis Chateaubriand. Uma das coisas que se destacava em revistas e jornais daqueles anos de colonização era o Seminário dos Padres. Uma escola secundária que em pouco tempo foi fechada porque os padres que a administravam foram embora de Assis por desavenças com o ex-prefeito Rudi Alvarez. Dessa desavença saiu a história da Praga dos Padres e que por causa dela até hoje Assis Chateaubriand vai um passo para frente, 2 passos para trás. Mas essa história eu conto em outro vídeo com o título Praga de Padres. Tem pessoas que desconhecem a distribuição de habitantes nos anos de 1970 e faz a seguinte pergunta. Como Assis já teve quase 140 mil habitantes, se hoje tem muito menos e a cidade ficou maior? É verdade.
A cidade está maior do que aquela época. Mas é preciso ver que o município era muito maior. Possuía os distritos de Novo Tupãssi, que hoje é município, JS, Palmitolândia e Brasiliana. O maior número de habitantes estava no interior do município, mais ou menos assim distribuídos em 77, ano em que já tinha ido muita gente embora, hein? Por causa da geada de 75. Mas ainda havia, em São Pedro do Piquiri, 1.200 habitantes. No Engenheiro Azauri, 2.500. Em Cantado do Oeste, 19.550 habitantes. Em Palmitolândia, 9.200. Em São Cosme e Damião, 2.050. Em Bragantina, 21.000 habitantes. Terra Nova, 8.000. Em Brasiliana, 4.500. Em JS, 8.000. Em Silverópolis, 5.200. E no Nice, 11.000 habitantes. No Nice teve até um hospital, para quem não sabe. Na sede, onde se chama de cidade, não deu para notar muito a diminuição de moradores porque era constituída de gente que trabalhava no comércio e na indústria. Eram poucas indústrias, mas havia. E muita gente saiu dos distritos e veio para a sede em busca de empregos depois da geada de 75. Assim, a sede não se esvaziou, ela se manteve, foi embora muita gente, mas vieram pessoas do interior do município. E daí a sede se manteve no número de aproximadamente 12.000 pessoas, o que é um número pequeno em vista dos quase 100.000 espalhados pelo interior do município naquela época. Por isso que a cidade é maior hoje, com quase 40.000, do que com 112 em 1977. O povão em peso não estava aqui entre a Igreja São Francisco e o Jardim Progresso, mas sim no espaço enorme que tinha lá de Terra Nova a Bragantina, lá de Silverópolis ao Zé Lulu. O número de bancos e de hospitais era de fazer inveja aos dias de hoje. Tivemos em 77, para uma população de 135.000 habitantes, 6 hospitais, o São Bento, o São Lucas, o São Paulo, o Santa Rita e o Hospital João 23. E um outro que agora não consigo me lembrar o nome, ficava ali perto da Sanepar. Eram no total em Assis 28 médicos. Sabe quantos bancos? 10 agências bancárias havia em 77. Banco do Brasil, Bamerindos, Banco Real, Banco Nacional, Banestado, Bradesco, Banco América, Banco Noroeste, Bancial, que é o Banco Comercial, e o Banco Itaú. Um dos orgulhos de quem pagava as matérias, ou de quem escrevia e que saíam na imprensa, era informar que a cidade havia sido planejada quadra a quadra, rua por rua, praça por praça. É o exemplo de que, e dava um exemplo de que não havia cruzamentos. Não havia na avenida principal, porque nas adjacentes e nos bairros que vieram depois, precisamos de semáforos há muito tempo. Mas os governos que tivemos de lá para cá, pouco ou nada fizeram para resolver isso. Alguns até complicaram ainda mais, tornando ruas de uma mão só, dificultando a vida das pessoas, quando sinaleiras resolveriam os problemas. Cortaram o canteiro central para retornos em vários locais, para resolver problemas de comerciantes. Fizeram estacionamentos conforme demanda de empresas, mas outras continuam esperando a mesma solução. Não há um padrão. Faz aqui, mas não faz ali. Faz ali, mas não faz aqui. Então, aquele orgulho de cidade planejada, aquele orgulho de cidade planejada não existe mais. E daí eu pergunto, que solução? Não dá para esperar muitos resultados de quem não consegue resolver o problema de ciclistas, por exemplo, andando de bicicletas e crianças em marmanjos de patinetes nas calçadas do centro da cidade, ali na porta das lojas, colocando a vida de pedestres em risco. É esperar demais de quem não consegue resolver uma coisa tão simples, que é colocar ordem, botar a polícia, se for o caso, recolher bicicletas e patinetes que correm até nas calçadas que deveriam ser exclusivas para pedestres. É medida drástica? Perde voto? Pode até perder.
mas perde os votos só dos irresponsáveis que colocam a vida dos outros em riscos. Mas para cada um voto perdido, com certeza irá ganhar pelo menos outros 50 votos de gente que não concorda com o tamanho descaso. Conforme relatos da imprensa daqueles anos de 70, que já estão distante meio século, a construção da hidrelétrica de Itaipu iria beneficiar extraordinariamente a Assis Chateaubriand. Quem acreditou nisso está esperando sentado até hoje. Até 70, nós tínhamos uma hidrelétrica que tocava a cidade. Se os governos da época tivessem investido, hoje teríamos energia própria para usar e vender, porque temos nos rios Alívio e Verde, que garantiriam isso. Na época, desavenças políticas fizeram até o fechamento de uma fábrica de papel que gerava 2.000 empregos e o fim da construção de uma grande usina hidrelétrica no rio Alívio. Os restos da construção repousam ali ao lado do rio Alívio para quem quiser ir lá ver. Aí você me pergunta, mas não tem coisa boa para contar não, Clóvis? Tem sim, tem muitas. Mas as coisas boas já estão sendo contadas, já foram contadas nos últimos anos por quem paga. E bem pago. Mas tem mas e mas. Então, mas alguém precisa lavar a roupa. Afinal de contas, as mazelas também são histórias. Em 1994, eu ganhei um concurso de redação onde eu escrevi a seguinte frase que cabe como uma luva para encerrar esse assunto de hoje. Quem só presta atenção no nó da gravata do artista não faz a menor ideia do que há no fundo da cueca dele. Um abraço e até a próxima prosa do dia.